Thank you everyone for joining us tonight for Muito our obrigado por two-part estarem conosco series hoje à noite on para essa the série de brain duas waves partes que for vai EEG, acontecer TMS, and sobre ondas EEG. cerebrais, Tonight is part fundamentos de one, and we will eletroencefalograma, be covering EEG de and TMS TMS fundamentals e to help you também become de more familiar and hopefully help eletroqualitativo, you in your practice. quantitativo. Isso But tudo para first, we ajudar want to você na give sua prática a huge clínica. hello from our iMedisync North Antes America de team. tudo, vamos dar um Feel oi free para to o nosso pessoal screenshot da this and iMedicine save our América emails or do follow us on Norte. LinkedIn. We're Todos more os than nossos happy contatos to estão answer any aí, pode questions seguir a you gente no have LinkedIn, porque a gente or vai ficar muito to feliz de respond to any escutar um feedback pouco if mais there's sobre o que certain você achou content de we can tudo, create toda to essa help nossa support conversa, you. We would love e to hear about it. também prestaremos bastante suporte ao longo do A processo. little bit about iMedisync Um pouquinho is sobre a we iMedicine. are a one-stop shop. We Nós offer somos software como uma to loja que create vende várias reports to soluções. analyze the data. We have a Temos beautiful normative softwares, database that relatórios clears normativos, gender trabalhando com and banco de age dados, specific. trabalhamos com Our hardware is eletroencefalograma. able to collect EEGs Você and do consegue EKG fazer um analysis, trabalho as com well as hardware e com software. transcranial Então, photobiomodulation, eletrodos also secos com known mais ou as menos near 19 infrared quality of canais, care, o and another intervention of neurofeedback. infravermelho Kind of a próximo four-in-one também, approach capacidades de to inclusive offer everything you trabalhar um need to help you with neurofeedback your com Brain practice. Boost e também a fotobiomodulação, tudo isso para ajudar A você na huge sua shout out prática. to our co-sponsors, Agora Rastreal também um Brazil. olá para We nossa are a master equipe distributor in amiga do Brazil with pessoal da experts Rastreal in aqui no implementing Brasil. strategies and highly Estamos aqui complex com eles para technologies. And ajudar as a I like to implementar say, anything they touch is estratégias, e eles golden. estão They do just have nosso this lado. high level Eles têm professionalism, um alto and we're nível de very happy to be profissionalismo e associated with também them. estamos muito felizes de tê-los como parceiros. Our moderator for this evening is O Dr. nosso Bruno moderador hoje à Pessoa. noite vai ser o He's a Dr. Bruno neurosurgeon and Pessoa, researcher, and he neurocirurgião, currently is conducting several pesquisador studies on e já QEEG and desenvolveu AI, diversos estudos com specifically to type 2 eletroencefalograma, Parkinson's disease and chronic pain. quantitativo, And on a trabalha personal também note, com dor I was at an crônica, Alzheimer's doença de conference, and Parkinson. everyone from Brazil, I'm like, do you E know Dr. todo mundo Bruno? no Brasil chega e And fala para most mim: of them Ai, were você like, conhece yes, o Dr. we love Bruno? Eu him. falo We agora: listen to his sim, conheço, lectures. sim. So we're Adoro as really blessed to palestras have dele. Dr. Então, Brightmind with us. nós temos muita sorte de tê-lo conosco. And with that, I'll turn it over to you, Dr. Bruno, to E agora, introduce our gostaria de passar topic para o and our Dr. speakers Bruno, para que ele tonight. possa introduzir Thank you esse so much, novo tópico. Rebecca, Rastreal, Obrigado, iMedicine Rebeca. Obrigado, for pessoal this da opportunity Rastreal, to iMedicine, bring por essa together two oportunidade. experts in this Eu subject, trouxe para Corey vocês Williams hoje and dois Sherry especialistas, Johnson. Corey Williams So it's e Sherry a great pleasure Johnson. for us in Brazil É um prazer to enorme get to aqui no know this Brasil topic, this ter a subject oportunidade about de escutá-los a TMS, falar transcranial sobre magnetic stimulation and QEG as well. estimulação magnética So Corey transcraniana, Williams has been eletroencefalograma working with qualitativo e EEG quantitativo, since e 2015. He's currently desde director of 2015, neurodiagnostics o for Dr. Corey Williams Nashville é and diretor Family Wellness Center. neurodiagnóstico He do has Nashville experience with EEG Child e da analysis as Family well, Wellness Center, com neurofeedback análise de and QEEG, TMS. And neurofeedback, Sherry também Johnson, trabalha com estimulação he, elétrica transcraniana she has a e também com huge TMS. experience as well with Agora, a Sherry EEG, Johansson, ela é she has been muito working for experiência more than com 12 years EEG, with trabalha com EEG esse tipo de itself, diagnóstico com and mais de over 3 12 anos decades e, por mais de 3 considered décadas de experience and experiência, está envolvida em serving as well as a aconselhamento. mentor and training people all Também over the place, not ela only in the trabalha US, como but mentora para outside the US as provedores well. de estimulação So it's a great pleasure magnética for us in Brazil. transcraniana, Thank you com so much. psiquiatras e And outros without any further ado, profissionais. I'd like Então, to gostaria de invite agradecer Corey Williams vocês to speak por about estarem TMS aqui para and falar QEG first. Thank sobre you. estimulação magnética Thanks, sir. transcraniana e Much appreciated. eletroencefalograma. On the Poxa financial vida, disclosure obrigada side, por essa I don't apresentação, muito work for obrigado. Do iMedisync. ponto I de work in vista Nashville, financeiro, so eu just posso wanted dizer que to eu não be clear trabalho on para a that part. I'm iMedicine, not a então não rep tem for the nenhum company. conflito That's de just Rebecca. interesse, So if especialmente you have do ponto de specific vista questions, financeiro. Se you can vocês direct tiverem those to qualquer her. pergunta específica, So we're going to take a look at é some só learning depois targets for direcionar para today. nós. Some stuff that Os I nossos hope you objetivos de will be able aprendizagem to hoje take são o away from seguinte. this Eu presentation. espero que quando vocês saiam daqui, And in vocês já proper saiam teacher felizes e format, we've got these sabendo in I language, sobre so I can como é describe que the nós basic fundamentals of podemos TMS descrever os and fundamentos QEEG, and I can básicos da explain a QEEG assessment EMT, in simple and descrever layman's também os terms. fundamentos básicos do Next time, we're going to eletroencefalografia get into some e clinical applications mais and go para through some frente, case na studies. segunda parte, a So ideia é que nós definitely tune in apresentemos next para time. vocês alguns I think Sherry's going to casos lead that one, clínicos and so you're going to e get some really awesome vocês stuff that you consigam can ver apply algumas das too. aplicações. Esperamos And then logo, before this logo que though, essa data before we get into chegue. all the information, Mas antes de nós I'm gonna passarmos talk toda essa fast. informação, Sorry. eu falo Also, if you rápido. have Então eu questions, peço because we're desculpas. Se recording this, você please tem save your questions to alguma the end. questão, So we're é going to só cover a mandar a ton of pergunta no final. information.
E lembre-se, nós vamos cobrir muita informação. Tome nota do que você precisar e faça a pergunta que você quiser ao final. Mas ao longo de toda essa gravação, vá anotando para deixar as perguntas para o final. Agora, vamos falar de EMT, a estimulação magnética transcraniana. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é dar para vocês um panorama a partir da intervenção mais invasiva no cérebro para a menos invasiva. Quando nós falamos de mais invasivo, significa que ela vai entrar de fato em você. No caso, é uma cirurgia cerebral. Na medida em que nós vamos diminuindo essa severidade, existe a estimulação do nervo vago, por exemplo. A estimulação magnética transcraniana, ela não vai entrar dentro do seu cérebro, fisicamente falando, do ponto de vista da cirurgia, mas ainda vai afetar do lado de fora, a partir do lado de fora. Se você tem um aparelho que faz estimulação magnética transcraniana, ele é dessa cara aqui. Ele tem esse jeitão, tem um coil do lado de fora que trabalha com campos magnéticos para tratar específicas áreas do cérebro. Então, tudo é ligado numa unidade de energia. Tudo que você está vendo aparece exatamente numa tela. É claro, cada um dos materiais pode ser diferente de país para país ou de empresa para empresa, mas normalmente eles têm esse formato assim parecido com um 8 e depois tem uma manopla também. Tipicamente, a EMT é usada para o estímulo do lado mais esquerdo, normalmente, tá? Pelo menos nos Estados Unidos, é um tratamento muito bom para a depressão. Foi inventado em 1985 por Anthony Barker e sua equipe. Eles estavam tentando criar uma técnica de imagem, mas rapidamente passou a parte de avaliação e virou um tratamento. Então, tem uso clínico, e aí, em 2008, foi aprovado pelo FDA para o tratamento de depressão. E desde então, recebeu aprovação para também o tratamento de enxaqueca, toque, para terminar o tabagismo, a ansiedade, especialmente como uma comorbidade junto com a depressão. Agora, um pouco sobre a logística dessa situação. Quando os clientes chegam, quando os pacientes chegam, eles ficam uns 20 minutos recebendo esse tratamento. Isso aqui depende bastante da frequência de EMT. Na alta frequência, normalmente o cérebro é pulsado com energia cerca de umas 3.000 vezes por sessão. Normalmente as pessoas fazem o tratamento de 36 sessões, as primeiras 30 acontecem diariamente, e aí depois eles vêm com um pouco menos de frequência, mas normalmente todos os dias durante 30 dias primeiro, para depois ficar mais escasso, mais rareado. Isso significa que ao longo do tratamento o cérebro médio vai receber então mais de 10.000 pulsos, cada um ativando e recrutando os neurônios. Aquele coil, aquela bobina magnética, ela é colocada no couro cabeludo, tocando mesmo a cabeça, e passa um pequeno pulso magnético através do crânio. Quando você ativa a máquina, você sente alguma coisa logo de início. Esse pulso magnético é o que você sente. Ele altera os campos elétricos dos neurônios piramidais especificamente. Esses são os neurônios que são os que são o maior alvo, dependendo, na verdade, do tipo de eletromagnetismo que é colocado. A gente pode acelerar processos cerebrais e desacelerar processos cerebrais com este processo. Como eu disse, muitas vezes, a maioria das vezes, é um estímulo no córtex pré-frontal dorsolateral. Mas ele funciona em grandes redes. Essas são algumas das redes, e na verdade eu nem listei todas aqui, mas essas são as redes com as quais nós podemos trabalhar. Existe a rede de controle cognitivo, a rede de modo padrão, que é o que a gente usa para pensar todos os dias, a rede de saliência, que ajuda a gente a entender o que
devemos prestar atenção ou que não devemos prestar atenção, a rede frontoparietal, a cognitivo-afetiva, que regula as nossas emoções, a executiva central, que também tem uma questão afetada pela depressão, e também as redes de recompensa. Todas essas redes estão nessa parte em roxo no mapa cerebral. E todas essas redes, elas trazem muitos sintomas diferentes, mas principalmente a depressão. Esse aqui é um modelo de hubs de conexão no cérebro. São nós. As partes estão em azul, funcionam como hubs. E você vê que os hubs às vezes servem mais de uma rede. Existe bastante sobreposição. Esta é uma figura que mostra só algumas das sobreposições que acontecem, mas quando nós trabalhamos com o EMT, naquela área esquerda do dorso frontal, todas as áreas relacionadas a todas aquelas redes são afetadas. Então, você vai reconhecer algumas partes do cérebro muito importantes que vão ser estimuladas aí. O córtex pré-frontal, o córtex cingulado anterior, a amígdala e o hipocampo, que regula a nossa emoção, a nossa memória. Além do córtex motor, que recupera a função motora, o córtex cingulado posterior, ínsula para o processo emocional cognitivo. Tudo isso vai ser afetado a partir de um processo de estimulação magnética transcraniana. Então, é só para entregar para vocês como é que funciona o EMT. Como é que nós fazemos o estímulo cerebral usando energia? Mas quais as partes do cérebro que devem servir como alvo? O tratamento da depressão normalmente é um tratamento que acontece na parte frontal esquerda do cérebro. Mas tem muitas outras formas de nós vermos o nosso cérebro para entender o que tratar exatamente. Pode ser o EMT, mas também isso pode acontecer durante uma sessão de eletroencefalograma quantitativo, ou QEEG. O problema com a ressonância magnética F ou fMRI é que ela, na verdade, é um estímulo muito grande para o que você precisa. E também é muito cara, se comparada ao QEEG. O que é, então, uma avaliação QEEG? Nós sabemos que EEG significa eletroencefalograma. E o eletroencefalograma mede a atividade cerebral elétrica do cérebro. Os eletrodos no couro cabeludo para medir a atividade cortical dos neurônios piramidais perpendiculares ao cérebro. Nós colocamos alguns eletrodos ali para entender o que acontece no cérebro, colocamos isso no couro cabeludo e eles medem a atividade dos neurônios piramidais. E nessa imagem em particular, você vê o capacete da iMedicine, que ele tem vários sensores por dentro. E eles conseguem gravar o eletroencefalograma, e esses dados são analisados e comparados com idade, com comorbidade e tudo mais que aquele paciente tem. E nós assim conseguimos tratar o paciente de modo individual, fazer o tratamento específico para um indivíduo específico, seja neurofeedback, seja estimulação magnética transcraniana. Uma vez que nós consigamos entender como é que a função cerebral daquele paciente está funcionando, nós podemos ver o que acontece com o tratamento também. O que nós fazemos então são dados analisados quantitativamente, comparados a um banco de dados normativo, e cada avaliação deve incluir uma avaliação visual, inspeção e análise espectral. Se você não entende tudo, não tem problema. Eu vou explicar mais para vocês aqui. Mas antes de chegar a alguma especificidade, eu quero que vocês entendam por que isso é tão útil. Eu trabalho com saúde mental. Eu não consigo imaginar trabalhar fazendo o que eu faço sem olhar esses dados clínicos. Nós, do lado clínico, usamos para fazer um mapeamento funcional. Nós usamos também para ajudar a distinguir os impulsadores neurológicos, ou se a regulação ou desregulação é cognitiva. Como vocês sabem, o processo do pensamento é importante no processo, porque ajuda entendemos os padrões de pensamento e
esse eletroencefalograma nos ajuda a entender isso. O eletro também ajuda a guiar escolhas médicas. Não é um caso de um para um específico. Não é tão simples assim. Na verdade, vai ajudar você a escolher, inclusive, quais medicamentos indicar. Mas, com isso, podemos saber, será que é um cérebro rápido? Será que é um cérebro lento? Que medicamento ajudaria bastante esse paciente? Do ponto de vista do cliente, por que um cliente escolhe fazer isso? Para ele, vai ajudar a preencher o triângulo de resultados. Quando nós pensamos no modelo biopsicossocial, essa é uma maneira de como conseguimos entender como é que a biologia desse processo se dá. Os pacientes podem oferecer uma perspectiva sobre a gravidade, passando por esse tipo de exame. E esse sistema ajuda a monitorar também o progresso e as mudanças ao longo do tempo. Além disso, é a pontuação Z. Como é que a pessoa muda? Como é que isso antes do tratamento e depois do tratamento? Nós conseguimos ver a amplitude das ondas cerebrais com ele. E aí você consegue ver especificamente como é que ele pode te ajudar. Agora, com relação ao hardware, eu sei que tem vários desses, mas esse é da iMedSync. Assim, ele se parece, aqui são os sensores, e aí ele vai medir a atividade cerebral elétrica. Uma vez medida, você passa todo esse dado dentro de um software. Do lado esquerdo, você vê as condições diferentes, como é que é o saudável, como é que é as ondas do Alzheimer. E ele vai fazer comparações individuais dos dados coletados com os dados mestre. Então é muito interessante fazer isso com pacientes que estão envelhecendo ou que têm dificuldades de aprendizagem ou outras condições. É uma ferramenta muito útil para entendermos como é que o cérebro está funcionando. Quando nós olhamos o espectro do EEG, eu acho que vocês já entendem isso, mas se vocês não entendem, que bom que agora vocês vão aprender um pouco mais a respeito disso. Nós agrupamos, no eletroencefalografia, agrupamos as ondas. O que cada uma dessas ondas representa? A mais lenta é a chamada delta, é de 0,5 a 4 Hz. Um hertz, eles são medidos em ciclos por segundo, se você não sabe. Quantas vezes essa onda sobe e desce no ciclo? A teta já é um pouquinho mais rápido, opera em 4 ou 8 hertz, e ela indica muita atividade, especialmente em pensamentos profundos, ou então quando você está no estágio REM do sono. A alfa também indica um relaxamento de 8 a 13 Hz, ou pouca atenção ou nenhuma, ou muita concentração, tá bem? Agora, com a beta, ela indica um pouco mais o sinal de alerta, atividade de pensamento. E a gama, ela é baixa em amplitude, mas indica uma sincronização cerebral e pode indicar algum transtorno. Ou então, ela vai mudar bastante, oscilar no momento em que você estiver pensando, descobrindo algo. Naquele momento, entendi, ela vai subir. A gama também está presente quando temos redes trabalhando juntas. Mas é coisa complexa, eu entendo. Mas para agora, a lição é, saiba que existem ondas diferentes que são classificadas conforme a sua largura de banda e frequência e velocidade. Eu não sei se você está pronto para essa equação hoje. Eu estou brincando. Na verdade, eu sei que é complexo, mas eu gostaria de explicar algumas coisas para vocês. Olhem para essa figura do lado direito. Essa linha mais acima, essa linha sobe, desce, muito ou pouco. Ela representa um sinal normal de eletroencefalograma. Esse é só um sensor na sua cabeça. Quando nós tiramos esse sinal nós tentamos entender o que é que tem aí dentro.
Essa é a equação matemática para o que nós chamamos de frequência específica. Depois que nós passamos para um desmembramento desse sinal de eletroencefalograma comum, você vê que temos atividades em delta, primeira linha, uma teta que está indo um pouquinho mais rápido que o normal e uma teta também na última linha. Essa é a diferença que você vai ver entre dividir os sinais e ter um sinal comum de eletroencefalograma. É assim que nós analisamos os dados com o dispositivo da iMedSync. Quando nós analisamos tudo, nós olhamos 4 níveis de análise: a inspeção visual, a análise espectral, a topográfica e a tridimensional. Eu provavelmente poderia falar 1 hora, pelo menos, com cada um desses itens, mas eu acho que vocês estão com sorte que isso não vai acontecer hoje. Mas eu vou falar muito rapidamente de cada uma delas para que você entenda o que cada uma dessas análises faz. Então, é o seguinte: quando nós olhamos o eletroencefalograma, e isso estou falando de origens, os primórdios do EEG, tá bem? No mundo médico, nós olhamos e usamos isso para detectar problemas cerebrais sérios, como, por exemplo, um derrame ou algo que realmente afete muito o cérebro. O sinal comum, ele serve para muita coisa, mas quando nós estamos gravando o eletro, vem muito ruído. Que, por exemplo, a pessoa pode piscar, e isso vai afetar a atividade cerebral, ou a pessoa pode estar de olho fechado e de repente se abrir, receber um estímulo externo, e aí isso vai aparecer no eletro. Quando nós olhamos os dados, nós precisamos lembrar que existe também uma questão morfológica. A inspeção visual ajuda a gente a determinar quais são os dados, os resultados de artefato, quais dados são da atividade cortical de verdade. Se tem muito artefato e muita coisa a mais, nós não conseguimos olhar. A melhor maneira de olhar tudo isso é com esse sinal de eletroencefalograma. Tipicamente, quando nós fazemos isso, nós visualizamos várias montagens para verificar a mesma atividade de ângulos diferentes, para termos a confiança do que é que está acontecendo com essa pessoa. Como eu mencionei antes, uma das coisas que nós às vezes vemos com o eletro é o fato de que isso serve muito à neurologia e nós acabamos encaminhando as pessoas. Eu não sou um neurologista, mas se eu vejo uma atividade assim, uma atividade de alto e baixo, mas também lenta, eu posso dizer para você que de repente essa pessoa teve um derrame. Nós hoje sabemos que esses tipos de ondas, elas são mais comuns, as chamadas IED, ou transtorno explosivo intermitente. Nós vemos esse tipo de atividade em 30% das pessoas com TDAH. E elas acontecem muito pouco com pessoas que têm ansiedade, por exemplo. Ela chega na casa dos 12%. Então, o critério de diagnóstico pode se beneficiar desse tipo de exame. Aí, esses são mapas bidimensionais, eu vou passar isso muito brevemente. O que nós vemos aqui é uma onda beta alta. Aqui 25, 26, 30 até. E 2 pessoas diferentes, tá? Os mapas parecem similares, mas eles não são. São cérebros que operam rápido. Tem muita atividade beta. Eles parecem muito iguais. Mas, quando nós olhamos o sinal, o da esquerda mostra atividade beta cortical. É o que nós chamamos de excessive spindling data. Pode apresentar essa pessoa insônia, falta de foco, ansiedade. É uma apresentação patológica. Do lado direito,
é tensão muscular. Uma pessoa que não consegue relaxar a parte frontal do rosto. Esses mapas parecem iguais, mas o cérebro está fazendo coisas diferentes aqui. Você não consegue entender isso se você não olhar as ondas. E é um passo muito importante para para o exame dos nossos clientes. Agora vamos olhar montagens diferentes. Esse aqui é o mesmo cérebro, mesmo momento, mas em montagens diferentes. Cada uma dessas figuras dá informação diferente. Não adianta eu dizer para você agora o que é especificamente, mas isso seria uma aula por si só, mas é que vocês entendam aqui é importante, a maneira como nós podemos olhar cada uma das ondas, dá para a gente mais informação a respeito do cérebro, e é o que nós queremos, é por isso que nós fazemos esse tipo de avaliação, para aprendermos o máximo possível a respeito de como é que funciona o cérebro dos nossos clientes. Depois disso, depois de ter essa inspeção de dados, nós criamos mapas. Esses mapas vão mostrar para a gente onde estão as atividades mais prominentes. A potência absoluta, como nós vemos, é uma medida de quanta energia o cérebro produz em cada largura de banda de frequência. Você consegue ver que está separando delta, teta, alfa, alfa 2, mas você vê onde que essa atividade está acontecendo. É porque você consegue ver as orelhinhas do lado e um apontado do nariz. Você sabe mais ou menos onde essa atividade está acontecendo. E aí é medido em microvolts ao quadrado. Isso ajuda você a entender o tamanho do desvio dessa atividade se comparado a uma medição normal. Essa é a primeira parte do mapa bidimensional. Nós também podemos olhar os mapas de poder relativo, que é uma porcentagem. 1% de toda atividade, ela deve acontecer num local específico, numa frequência específica. O poder relativo é uma medida da porcentagem geral, é uma questão um pouco mais individual, mais específica. Ela mostra as relações de potência em oposição às medidas de potência real. São atividades que são mais prevalentes que as outras. O que você vê aqui é que o delta e o teta são lentos e um pouquinho também de lentos betas e a alfa baixa. Isso é somente para esse indivíduo, certo? Agora nós pegamos esses dados e nós vamos ter uma pontuação Z. Os mapas de pontuação Z são codificados por cores com base em desvios padrão. Aqui você consegue ver o que é normal, digamos, o que está dentro da normativa e o que não está. Como é que nós podemos estruturar a base de dados. Eu sei que é bem complexo, mais uma hora eu poderia falar a respeito da construção da base de dados, mas o que eu digo para os meus clientes, o que eu foco é o seguinte: nós temos atividade que poderia sair do que é considerado normal, depende do que você considera normal, é claro. Às vezes tem três números de desvio padrão aí. Então, isso pode acontecer com qualquer uma das ondas e com qualquer frequência de atividade. O nosso tratamento é focado nesse tipo de coisa. Então, realmente, ele é muito orientado nos dados. Nós também podemos fazer uma análise espectral. Isso aqui é uma extração do software da iMedSync. Aqui você consegue onde acontece o pico de atividade, onde ela atende o seu pico maior, e me mostra também a partir de que sensor isso foi lido. Aqui nós podemos ver a alfa está mais alta no FZ, que é o sensor FZ, mais alto do que no T4, por exemplo. Isso pode ser um marcador de depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático. E quando nós conseguimos combinar esses dados com o que nós já temos de exame clínico do nosso paciente, nós sabemos, por exemplo, que essa pessoa não tem toque. Pode ser um marcador de depressão. Nós vemos também que a alfa ela é um pouquinho mais alta no hemisfério esquerdo frontal. Então, essa é a área que nós vamos tratar, por exemplo, com estimulação magnética transcraniana.
Para mim, imagino que esse seja um caso de depressão. Uma outra coisa que nós conseguimos ver quando nós comprimimos todos esses dados é a conectividade. O que você vê dessa espiral, eu sei que é muita coisa escrita aí, mas o que você vê é o seguinte: são partes diferentes do cérebro, parte esquerda, hemisfério direito, e você vê linhas que se juntam, ou elas são vermelhas, ou verdes, ou as linhas são vermelhas ou azuis. As vermelhas vão mostrar onde existe hiperconexão, e as azuis mostram onde existe uma hipoconexão. E isso requer para você bastante treinamento, mas esse mapa mostra para você e te ajuda a entender o que nós vamos fazer a respeito disso, entendeu? É claro, o cérebro, ele é algo tridimensional, então nós também temos imagens tridimensionais aqui. O que nós temos aqui é a análise topográfica de baixa resolução, Loretta, que traz para a gente uma tomografia eletromagnética cerebral de baixa resolução, conhecida como análise 3D. O que você tem que aprender sobre os sistemas de imagem Loretta é que ele fornece uma resolução espacial de cerca de uns 7 milímetros cúbicos. Aí você consegue ver o atraso ou lag entre a atividade e o que você vê entre essa imagem dentro do EEG ou como um Loretta. Você vai ver que no Loretta é mais difícil. Você deve entender que na superfície os dados são mais precisos porque a anatomia típica e a matemática correta é mais fácil do que mais para dentro do cérebro. Vamos falar um pouquinho mais que depois da Loretta a gente pode ver uma análise de componentes independentes, que nós chamamos de ICA. Legal que o sistema da iMedicine nos ajuda a ver isso. O que nós temos aqui é o sinal comum de EEG, nós conseguimos ver depois a quebra em frequências, onde ele ocorre no cérebro e onde tridimensionalmente tem essa onda acontecendo. Então, são vários ritmos acontecendo de modo tridimensional e, até onde eu sei, isso é o mais avançado que você consegue chegar ao analisar o que está acontecendo no cérebro em tempo real e em localização precisa. Com tudo isso, eu agora vou passar para o nosso outra apresentadora, a Sherry. Ela é fantástica, vai falar um pouquinho sobre como é que nós podemos usar isso quando falamos com clientes e qual é a utilidade clínica de usar esse tipo de material. Sherry, tá pronta? Tô pronta, sim. Obrigada. Eu espero, então, que você consiga cuidar dos slides para mim, pode ser? Maravilha, então. Basicamente, quando nós estamos falando com pacientes, eu sou paciente, eu falo sobre a história que o eletro está me contando. E por que ele conta de fato uma história? Ele vai mostrar se você é uma pessoa rápida, lenta, que tipo de atividade está acontecendo, quando, como, quais os picos de onda você tem, se você tem, cada uma das áreas, todas as redes, cada uma delas tem uma responsabilidade em um processo. Com o EEG, nós podemos olhar exatamente para onde é que o problema está acontecendo. Você vai conseguir ver o espectro de todas essas ondas. Alguns tipos de atividade de eletro indicam níveis mais baixos de ativação, como as ondas delta, teta. Isso é uma maneira que nós podemos usar isso na clínica, porque o eletro ele consegue confirmar alguns diagnósticos e evidenciar ainda mais os relatos dos clientes. O que é muito interessante a respeito desse tipo de análise é que quando nós fazemos esse tipo de avaliação, nós trabalhamos com camadas. O que eu vejo no eletroencefalograma comum? O que eu vejo que está fora da norma quando eu faço uma comparação na base de dados? Que tipo de atividade essa pessoa apresenta? Quando eu penso em camadas,
rápidas, nós conseguimos ter uma lista muito boa do que pode estar acontecendo com esse paciente. Essa é a melhor explicação do porquê o cliente deve saber a respeito do que você está fazendo com ele. Poder, na verdade, compilar toda essa informação e depois chegar e conversar com o seu cliente e dizer o seguinte para o paciente: olha, existe um motivo que pode ser medido e mostrado para você do porquê isso está acontecendo. Está acontecendo tal e tal atividade no seu cérebro que está acontecendo de um modo mais lento do que o que nós vemos normalmente. E assim, você pode dizer, olha, essa área do seu cérebro está operando de uma maneira mais lenta. Então, é isso que nós podemos fazer com o eletro junto com o paciente. Nós podemos mostrar quais são as velocidades de processamento do cérebro desse paciente, mostrando processos diferentes, e nós sabemos, e vou falar um pouquinho mais, no outro webinário que vai acontecer em março, nós sabemos que o devagar no cérebro, ele tem o seu lugar para atividades específicas. Por exemplo, em momentos de processos ou momentos de concentração. Não necessariamente ele vai indicar que você tem um problema. Próximo slide. Um exemplo de um eletro normal seria assim. Nós teríamos, numa situação de olhos abertos, alfa representada pelo vermelho, maior na parte de trás do cérebro e ficando cada vez menor na medida que vamos avançando de trás para frente no cérebro. Então, mais para trás, as ondas são mais lentas com a alfa. E aí depois você vê que ela vai ficando menor na sua amplitude mais lá na frente. A beta, ela já é maior com os olhos abertos na parte da frente do cérebro e vai ficando menor na medida que vamos vindo para trás no cérebro. 85% das informações que chegam no cérebro, elas vêm por estímulo visual. Quando nós fechamos os nossos olhos, muito desses processos somem e o nosso cérebro ele fica mais calmo. Então as ondas mais lentas, elas começam a dominar o cenário. É uma maneira de ver isso. Por exemplo, olhando essas ondas, nós sabemos se as coisas no cérebro estão alinhadas ou não. Por exemplo, uma pessoa que tem esse beta excessivo na parte frontal esquerda do cérebro, normalmente é uma depressão um pouco mais agitada, aparece uma assimetria, mas existem outras coisas também. É por isso que é tão importante. Por exemplo, você vem, está fazendo neurofeedback, está fazendo EMT, e aí você tem depressão. Talvez você não tenha uma assimetria. Na verdade, o seu problema pode ser um problema de beta, não uma assimetria de alfa, porque você tem uma pressão do tipo mais irritável, por exemplo. Quando você olha para o EEG, isso é importante não só para o diagnóstico, mas também para saber de que maneira nós vamos intervir, qual medicamento pode funcionar para essa onda específica. O que está representado nesse slide é um paciente que, se tomar um antidepressivo, não vai funcionar, porque ele vai diminuir a alfa frontal, mas o problema desse paciente é uma beta exacerbada. E aí você vai ter uma reação ruim ao medicamento. Essa pessoa ia tomar uma guanfacina muito melhor, um gababérgico, por exemplo. Porque, de repente, a estimulação magnética transcraniana pode ser uma opção. Ou neurofeedback. E aí, em 2 semanas, isso pode ser feito para o paciente. Bom, Corey, gostaria de falar dessa parte? Sim, pode ser. Por favor, se você quiser fazer qualquer interferência, fique à vontade. Você sabe muito. Eu acho que por um último comentário aqui é o seguinte: o cérebro, ele trabalha
em grandes redes que se sobrepõem. Por conta disso, quando nós vemos uma desregulação numa área específica, ela não se traduz necessariamente numa interrupção de uma rede. Às vezes o resto também acaba se prejudicando. Os outros hubs, eles trabalham num sistema de compensação. Às vezes você olha e fala, esse é um marcador de depressão. Mas a pessoa fala, eu nunca me senti deprimido na vida. Que bom, não é? Mas não significa que você tem depressão. Significa, na verdade, que você poderia, com base nessas circunstâncias e nesse EG, cair em um sistema em que você se sinta deprimido. Outra coisa que também é, inclusive, difícil para eu entender. O cérebro pode ser hiperativo ou hipoativo ao mesmo tempo. Isso significa que você tem atividades rápidas ou lentas na mesma localização no cérebro. Às vezes, é mais fácil de entender quando nós chamamos disso de desregulação. Às vezes tem muito alta, muito baixa, nada no meio. Mas às vezes o que nós precisamos fazer é o seguinte: não tentar acelerar demais o cérebro, porque você pode deixar uma área hiperativa pior. Aceleradores ou desaceleradores podem não ser. Eu entendo. Literalmente, você pode estar com o melhor carro do mundo, mas não saber dirigir. Mais ou menos isso, não é, Corey? É isso mesmo. Demorou para eu entender isso aqui também, então é complicado para eu explicar isso para vocês. Mas é isso, o cérebro tem esse tipo de desregulação. Bom, a Sherry também tem bastante conhecimento, o Dr. Bruno também pode falar alguma coisa. E os sintomas, eles devem sempre ser vistos através dessa dinâmica tripartite, ou seja, biopsicossocial. Isso quer dizer que nem sempre as atividades significam uma atividade neurológica aberrante. O que acontece ao seu redor também influencia o campo cerebral e tudo o que ele faz. O seu ambiente, as suas circunstâncias. Quando nós olhamos um eletro de alguém, nós precisamos falar não só sobre esse eletro, mas também levar em consideração a biologia dessa pessoa. Aí a pessoa fala, nossa, faz muito tempo que eu faço terapia e não está adiantando. É porque, de repente, você está focando naquela parte que não está nem hiper e nem hipoativa. Não adianta muita coisa. Se você não entende a biologia dessa pessoa, talvez não vá adiantar mesmo. Eu concordo 100% com o que você disse. Porque eu já trabalhei por décadas como terapeuta. Mais tempo do que você tem de vida, talvez, Corey. Mas eu digo para as pessoas o seguinte: nós podemos fazer uma interferência para mudar o seu cérebro, mas você vai ter que mudar a sua mente também. Porque se nós pegamos essa pessoa que, por exemplo, tem estresse pós-traumático, certo? E aí nós corrigimos tudo, e aí depois essa pessoa volta para um relacionamento abusivo, por exemplo. O ambiente não mudou. E aí essa pessoa também, se não sair daquele espaço, não vai adiantar nada qualquer terapia. E nós vemos isso acontecer muitas vezes. Temos que usar várias lentes. Temos que olhar para isso de diversas formas. Não só para o cérebro da pessoa, mas para a pessoa de um modo holístico. Porque o eletro, ele é de uma pessoa. E essa pessoa tem a sua história. A sua história não é só seu eletro, percebe? Ela é toda uma pessoa. Sim. Lembrando sempre que toda eletroencefalografia pertence a uma pessoa. Eu concordo com você. É isso. Bom, falamos disso um pouquinho então. O que vai acontecer agora então, Sherry, na nossa próxima vez que nos encontrarmos? Eu vou falar com vocês então, pessoal, no nosso próximo encontro sobre aplicações clínicas, um pouco de pesquisa. Se você é um psiquiatra, neurocientista, cirurgião ou até terapeuta. Existem diversos usos para esse tipo de dispositivo. Eu vou falar com vocês sobre isso. Então, nós podemos falar sobre diversas intervenções distintas e, basicamente, vamos entrar um pouco mais a fundo nessa utilidade clínica. A ideia aqui é conseguir trazer pessoas que trabalham com saúde mental, médicos, para que eles consigam olhar para essa nova abordagem sobre o eletroencefalograma. Pelo menos na minha área, eu posso dizer que eu consegui ótimas relações com
neurologistas, psiquiatras, pessoas que hoje, quando tem algum paciente que tem uma resistência ao tratamento, eles vêm, fazem esse eletro comigo com o capacete, e aí eu falo para eles onde é que o problema está acontecendo. Nós temos tido grande sucesso, por exemplo, com problemas de pessoas que sofrem derrame ou algo assim por conta de mofo em casa, por exemplo. Isso tem sido de muita utilidade. Bem, eu agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado, Corey e Sherry, por compartilhar essa informação tão interessante conosco. Aqui estão nossas informações de contato, do Corey, da Sherry, eu mesma. Se você é um especialista em eletroencefalografia, vem falar conosco. A iMedicine é quem nos representa aqui no Brasil. Você pode falar com o Hugo, representado aqui pela Rastreal. Podem falar com o Hugo. E não vejo a hora da nossa parte número 2 chegar em março. Vamos ver então agora que vocês sabem como é que funciona o EEG com o capacete, vamos tentar entender como é que nós trazemos isso para a nossa vida prática. Muito obrigado, Corey, por essa apresentação maravilhosa. Eu tenho certeza que todos aqui gostaram bastante desse webinário. Aliás, a apresentação foi de uma linguagem bem simples. E você não fala muito rápido não, tá? Fica tranquilo, eu consegui entender tudo e eu tenho certeza que os nossos colegas também. Agora, aqui, alguém tem alguma pergunta para fazer? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, podem colocar também a sua pergunta no chat. Eu tenho muitas perguntas para variar. Claro, manda bala. Bom, com relação a EMT, como é que você vê? Claro, muitas pessoas que estão aqui hoje não estão familiarizadas com esse tipo de terapia. Quais são os efeitos colaterais mais comuns, por exemplo, depois que uma pessoa passa pela estimulação magnética transcraniana? Bom, com a EMT, o efeito mais comum é dor de cabeça. Sherry, você é especialista nisso, então, por favor. A dor de cabeça normalmente passa na hora que desligamos a cabeça, não é verdade? Desligamos o dispositivo. Parece que alguém está tocando o seu crânio, e aí depois que nós desligamos, tudo para. É o que eu sei, tá? Pelo que eu saiba, esse é o efeito colateral mais comum. O que você acha? Sim, eu concordo totalmente. E é transiente, o que significa que isso acontece na hora em que está acontecendo. Ele não é invasivo, tão invasivo assim, digamos. Ele é o terceiro, mas você sente, não é que você não vai sentir nada, você vai. Sim, o Corey está certo. Às vezes, essas dores de cabeça, elas acontecem porque existe muito fluxo sanguíneo quando nós estimulamos o cérebro, mas para a maioria das vezes, isso passa logo que a gente desliga o aparelho. E com que frequência que vocês fazem o eletroencefalograma quantitativo? Vocês têm algum protocolo específico? Bom, nós fazemos o EEG para a estimulação magnética transcraniana, a maioria das vezes. Também para o pessoal que faz o neurofeedback ou estimulação eletrocraniana. Depende muito do cliente, o que está acontecendo com ele, mas o legal a respeito disso é que é muito fácil de ser feito. Para gravar um eletro, 35 minutos. Claro, nós temos que analisar os dados, isso toma mais tempo. Para alguns demora mais que para outros, mas é um processo muito mais lento do que você pedir para fazer uma ressonância, por exemplo. Então, por conta disso, nós fazemos isso com frequência. Se você tem um cliente que não está respondendo ao tratamento, por exemplo, você pede para que ele faça um eletro, porque talvez, embora você não sinta, o seu cérebro esteja apresentando algumas mudanças. Isso é diferente quando a gente percebe.
A ideia aqui é, você está tomando alguma bebida alcoólica à noite? Está dormindo bem? Está dormindo mal? Os jovens, por exemplo, podem ter ondas muito diferentes do que as que nós temos. É por aí. Obrigado. Bom, tem uma pergunta do Armando. Eu acho que é o seguinte: você poderia falar um pouco sobre o uso do capacete na modalidade de neurofeedback em saúde mental? Ah, sim. Você está falando uso do neurofeedback e usar o EEG como uma ferramenta para avaliar se o neurofeedback está funcionando ou não. Bom, o eletro, ele é fundamental para a maneira como nós trabalhamos no neurofeedback. Os nossos protocolos, eles são uma combinação do que o eletro mostra e do que o cliente ou o paciente mostra em seu relato. A gente vai fazer um treinamento frontal do cérebro, por exemplo. Nós olhamos o cérebro, vemos os aspectos. Se de repente o EEG está mostrando algumas áreas que estão diferentes, nós fazemos. Eu acho que eu já fiz umas 6 pessoas. Todas elas apresentaram um treinamento necessário de neurofeedback diferente. Então, eu tive 6 diferentes. Um precisou de treinamento de alfa posterior, outro anterior. Depende, existem muitos tipos de neurofeedback, muitas maneiras de se fazer o neurofeedback. Não é que a gente tem aqui uma bala de prata que funciona para tudo, não funciona. Às vezes temos que fazer um furo com um prego, às vezes precisamos de uma furadeira. Qual é a ferramenta que é específica para essa pessoa? É essa a questão. Eu concordo 100%. Cada paciente que chega para um eletro chega por razões distintas. Mas nós tivemos um problema quando começamos a fazer o neurofeedback como se fosse uma receita que serve para todos. Mas, quando nós vimos pelo eletro que as atividades cerebrais eram diferentes, nós mudamos o neurofeedback para chegar onde precisava chegar para essa pessoa. Foi o eletroencefalograma que nos deu a resposta de como tratar o neurofeedback para essa pessoa especificamente. Uau! Que interessante. É muito bom. Bom, a última pergunta é simples, tá? Mas parece até um paradoxo. É complexa, na verdade, mas muitos me perguntam muitas vezes, embora pareça simples. Alguma vez vocês já viram um eletro normal, sem nada de problema? Sim, só 2 vezes na vida. As pessoas que estão bem, elas não vêm fazer exame, elas não precisam. Mas, quando nós estamos procurando pessoas para fazer testes com o aparelho, eu chamei alguns dos meus amigos. Eles sentaram, fizeram o exame e eu descobri que eles tinham algumas ondinhas vindo altas demais. Olha, eu trabalho com um psiquiatra. Quando as pessoas vêm para mim, eles já tentaram de tudo. Terapias, medicamentos. Eu acho que eu só vi um normal uma vez na minha vida. Foi um aluno de faculdade que veio fazer um projeto de faculdade. Ele falou assim, eu preciso fazer um eletro para parte do meu trabalho da escola. Posso? Pode. Aí ele foi lá, fez o exame, ele era normalérrimo. Tranquilo. Às vezes as pessoas vêm falar comigo porque eles falam que o diagnóstico deles é uma coisa, e aí eu olho a eletroencefalografia, é outra coisa. As pessoas falam assim, eu tenho depressão. Aí eu olho as ondas e falo assim, olha, eu não vou falar se você está triste ou não, mas o que eu posso dizer para você, você não tem um cérebro que tem cara de cérebro depressivo, não. Talvez você esteja se sentindo triste, porque você está ansioso por fazer as coisas que você precisa fazer. Na verdade, não é depressão, às vezes é uma ansiedade. E talvez, se você tirar essa ansiedade de você, você vai conseguir ver que isso não é depressão, não. O seu cérebro está bacana, você não tem nenhum trabalho. E que bom, né? As pessoas deveriam comemorar, na verdade, não ficarem tristes com isso. Muito obrigado. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Rebeca, muito obrigado. Olha lá o Marcelo. Marcelo, pode falar. Bom, eu queria primeiro agradecer ao Corey e a Cherry pela apresentação, foi espetacular.
Mas a gente eu queria fazer um adendo do ponto de vista da realidade aqui do Brasil. Toda essa solução que a gente tem apresentado da iMedSync é uma inovação muito grande. O Dr. Bruno tem acompanhado isso, tem nos ajudado bastante. E isso não é uma coisa comum, e para além de não ser comum, não é conhecida do ponto de vista da aplicação real. E pelo que vocês demonstraram, fazer algumas intervenções no paciente é mais ou menos como dirigir dentro de um túnel com pouca luz, ou talvez até no escuro, né? E eu queria que vocês passassem uma percepção da importância, para além do que se tem da anatomia cerebral, que é bastante conhecida pela tomografia, pela ressonância magnética, mas a função cerebral. O Dr. Bruno tem uma percepção genial, que eu acho, da fisiologia dinâmica do cérebro, como é que isso precisa de ser levado em consideração e como é que a gente precisa de tratar essa preciosidade, que é poder olhar o funcionamento cerebral para além da anatomia, associando isso às terapias medicamentosas, às terapias de intervenção, para poder ter melhores resultados para os nossos pacientes e levar, sobretudo, esperança, né, de que a gente pode ter uma vida melhor e oferecer, com todo o trabalho de todo mundo junto, uma vida melhor para esses pacientes. Qual que é a percepção de vocês antes e depois de começar a entender de todo esse complexo método para poder aplicar nos pacientes? Sharon, Corey, did you have the English translation on for Você that? conseguiu escutar a tradução? Não? Não. was going to help us out there. Ok. No problem. I can. Hugo, pode ajudar, por favor, com a tradução? Yeah, Sorry, Marcelo I'm was. so sorry. My Portuguese is terrible. I apologize. Yeah, no worries. Yeah, Portuguese is difficult even for us. Yeah. Pode explicar, por favor, para ele em português, se vocês quiserem. Qual é a percepção prática nesse estudo tão importante quando nós analisamos o eletro usando esse tipo de dispositivo? Eu pergunto isso pelo seguinte: esse tipo de coisa é muito novo para nós ainda. Eu não estou mencionando o eletro em si, né? Na verdade, eu estou mencionando o eletroencefalograma quantitativo. Claro, também o EMT não é nada novo, mas a conjunção desses fatores é algo novo, e a maneira como nós fazemos isso com o capacete é algo novo também. E o software, o bioneurofeedback e esse dispositivo são coisas novas. A pergunta do Marcelo é: como é que vocês veem esse projeto em termos práticos para os brasileiros e também para pacientes do Brasil? I'll also add what I got from Monica's Eu diria até translation was, mais ainda a Marcel respeito talking da about trans... how, like, A Mônica in a falou isso na dark tunnel, tradução. an EEG É como se você can estivesse light num and can shine light túnel on things. escuro e esse eletro funciona como uma luz. É a possibilidade de ter esse dispositivo que vai além da intervenção, além da anatomia. O que ele pode trazer para os indivíduos? Ai, que lindo isso! Bom, volte daqui a 2 semanas, porque nós vamos falar exatamente disso na nossa palestra. Isso é um material que pode ajudar você a fazer uma análise não invasiva, é uma ferramenta que vai funcionar como essa luz nesse seu túnel e vai ajudar as pessoas a explicar: por que que eu me sinto assim? Por que que o meu cérebro é desse jeito? Bem, eu sou seu terapeuta, eu trabalho com você, eu não vou tratar você sem olhar o eletro, porque é o seguinte: se você está tentando fazer adaptações, se tentando fazer coisas, tratamentos diferentes, é legal você conseguir olhar exatamente do ponto de vista biológico o que está acontecendo. Eu vou ajudar fazendo intervenções para entender como é que o cérebro modula suas ondas, de como é que o cérebro funciona, num ponto certo específico. Essa é a beleza do eletroencefalograma. Eu não
Posso dizer aqui o suficiente o quanto muitas mães choram de saber exatamente o que está acontecendo com as pessoas. Poxa vida, eu estou tentando tantas coisas com meu filho, eu já tentei A, B, C, e agora esse exame me diz que o tratamento tem que ser especificamente por conta desse espaço no cérebro onde acontecem as ondas de maneira distinta. Isso liga alguma coisa na mente das pessoas. Então, essas pessoas, elas só estão tentando chegar ao máximo de se sentirem normal. Se a gente consegue olhar esse cérebro e tratar esse cérebro para que ele conseguir, por exemplo, produzir dopamina para eles poderem dormir, a tendência é que eles vão ficar acabando sem medicamento, não vão precisar. Se nós conseguirmos, vão precisar usar menos medicamento, ficar menos viciados. É por isso que é tão importante vocês comparecerem daqui a próximas 2 semanas. Eu também acho. O neurofeedback, junto com a eletroencefalografia, nesse mundo de intervenção, tem diversas histórias. Histórias de transformação profunda. Agora mesmo eu estou com um cliente que é autista e disléxico. E esse paciente começou a fazer treinamento cerebral conosco. Antes desse treinamento, ele poderia falar somente metade das letras do alfabeto. Depois de 6 sessões, ele já fala todas as letras. E agora, ele já fez 18 sessões. Ele já está lendo frases inteiras. Isso é tão transformador para ele, para a escola, para a família. Agora, Marcelo, você também perguntou um pouquinho sobre como é que isso é percebido na comunidade médica. Eu diria que é um pouco diferente, os médicos são treinados de uma maneira específica. Especialmente esses médicos que estão já há mais tempo no mercado, eles já têm o seu jeitão de fazer as coisas. Ele vai tentar uma coisa, se não funcionar ele vai tentar outra, ele já tem um protocolo na cabeça. Eles têm uma árvore de decisão pelas quais eles passam, como um fluxograma. Isso aqui é uma troca, uma mudança de paradigma. E o que eu enfatizo é que essa mudança de paradigma é para melhor. Nós já publicamos pesquisa que mostram que se você faz o eletroencefalograma primeiro, os resultados do tratamento que você escolher vão ser melhor. Eles são bons também em casos refratários. Por que não, então, usar essa ferramenta que é tão fácil de ser aprendida, tecnicamente mais barata do que outros exames de imagem, como a ressonância? Eu posso dizer que esse tipo de dispositivo deveria estar na sala de todos os psiquiatras do mundo. Eu sei que vai ser difícil fazer isso, mas é o que eu vejo, é o que eu quero. Não é o que eu vejo, mas é o que eu quero, entendeu? Vamos jogar para o universo, vai acontecer. A maneira como nós fazemos na nossa prática clínica é a seguinte: todo mundo que passa, nós fazemos um antes e um depois, juntamos os comentários do paciente, os dados do médico e mandamos tudo isso para o psiquiatra e também para o médico que pediu o exame. Vez em quando as pessoas me ligam e falam assim: olha, posso falar com você a respeito desse exame? Faz tanto tempo que eu faço terapia com essa pessoa, a gente não está conseguindo nenhum processo, e nesses últimos 2 meses tudo mudou. Claro, por favor, vamos conversar sim, vamos almoçar, que eu quero saber dessa história. É o que eu digo. Eu mando relatórios o tempo todo. Parece que cada um deles é um pássaro que eu estou tirando da gaiola, sabe? É libertador. É isso, é ótimo. Melhora o nosso relacionamento, melhora para o paciente, e a tendência é que no futuro esses médicos vão dizer assim: olha, eu estou com um caso cabeludo aqui. Eu acho que vou falar com o Corey, ver se ele consegue fazer aquele eletro comigo. E eu acho que é o que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer não vamos fazer um movimento enorme, não. Mas vamos tratar nesse indivíduo, depois o outro indivíduo, depois o outro indivíduo que vai falar para outro indivíduo e tudo vai mudar. Thank you so much, Thank you. Corey. There's a final Muito question obrigado. from Ai, Armando. parece que tem mais uma Well, I última think you pergunta do guys have been, Armando, mas eu acho que vocês já it's about, tocaram. Tem a let's ver? say him being used for Olha só. diagnose. Of course, you guys already Dei o know. exemplo do uso do capacete como um recurso futurista, mas aí eu adicionei uma imagem da série Black Mirror da Netflix. Você acha que vale a reflexão? Rebeca, se você quiser contribuir, por favor.
Ele faz o eletro e faz a fotobiomodulação também. Eu queria dizer isso para vocês. Isso pode ser usado para diagnóstico, com a pergunta do Hugo. E isso pode ser usado para ajudar os médicos a fazer um eletro. A ideia é, as pessoas às vezes, por exemplo, procuram epilepsia, evidência de tumores, mas como pessoas que realmente trabalham com eletroencefalografia, nós queremos saber a função cerebral. É uma diferença. Nós procuramos coisas diferentes, mas como o Corey disse, quando as pessoas começam a entender o que a iMedicine está fazendo e como está tornando isso disponível, é mais fácil de aprender. Entender que os sensores estão nos lugares certos e onde eles estão apontando, e aprender a interpretar esse tipo de informação toma um tempo, mas você consegue. Essa informação sai para você no mesmo tempo, talvez uns 15 minutos depois do seu exame. E aí você pede para a pessoa voltar no dia seguinte, e aí você já tem um plano, porque você sabe que pode fazer a biomodulação, você pode falar a respeito dos spikes de onda com esse paciente, explicar qual é o problema. Você pode fazer estimulação magnética transcraniana. Sim, do ponto de vista do diagnóstico, eu sempre digo para os meus clientes o seguinte: eu sou agnóstico do diagnóstico. Eu não quero muito saber a respeito do seu diagnóstico. Eu quero olhar o seu cérebro, suas ondinhas, e eu vou mostrar onde é que está movendo, aonde está se movendo, ou com uma amplitude diferente. Para mim é só isso. Depois é que o médico vai pegar tudo isso e vai te dar o seu diagnóstico, não sou eu. Eu não quero saber de verdade. O que eu posso dizer é que essa parte do seu cérebro, que é responsável por prestar atenção, por exemplo, é lenta. Então, vamos passar isso para o seu médico e ele vai saber o que fazer. De repente, ele pode falar TDAH, não sei, ele que vai dizer. Eu só posso dizer para ele, olha, tem uma parte tal do cérebro que não está funcionando direito, ou a onda está muito lenta, ou com menos hertz, por exemplo. A ideia é, o que é o neurofeedback? O que é a fotobiomodulação? Adoraria falar sobre isso aí, com certeza. Cada um deles age diferente no cérebro, cada um deles cabe aí para uma palestra de 1 a 2 horas, no mínimo. Mas a ideia é, você vai saber onde exatamente fazer o retreinamento do seu cérebro com essas técnicas. Ou acelerar os processos do cérebro, ou diminuir a velocidade dos processos do cérebro. Dependendo do que você faz de feedback, por exemplo, você pode retreinar essas ondas. Ou, por exemplo, tem um filme que essa pessoa está vendo que causa uma atividade cerebral diferente numa área específica do cérebro, ou soltaram fogos, não sabemos, mas nós sabemos a partir daí como retreinar a função cerebral depois desse exame. A EMT e outras, a biomodulação são sistemas complexos de incentivo do cérebro. Poderemos falar disso mais tarde se você quiser. Se deixar, eu fico falando aqui até amanhã. Gostaria de dizer para Armando o seguinte: uma coisa que tem de especial no iMedicine é o seguinte: nós temos relatórios especiais específicos, por exemplo, relatórios pediátricos. Nós temos um relatório resumo que aponta, por exemplo, mais de 60 regiões de interesse do cérebro e a população heteronormativa também. Tem um relatório específico, porque assim você consegue entender o que está acontecendo com cada um desses cérebros. Então, existem alguns relatórios pré-carregados no sistema que você pode puxar. Eu acho que foi isso para hoje à noite. Eu acho que a gente já pode fechar, né, Dr. Bruno? Sim, podemos sim. Muito obrigado. Eu agradeço muito a atenção de vocês também, Sherry,
Corey e todos que participaram do webinário. Como eu disse antes, vai ser o primeiro de muitos webinários que nós vamos ter no futuro. Então, Wonderful. esperamos Mark your vê-los em calendars breve. for March 13th, Marque no and we'll see you calendário, then. dia 13 de março, nós teremos mais um. Tchau, tchau. Bye bye. Tchau.